dirige em alta velocidade. César, menor de idade, dirige sem carteira de motorista. Os carros de César e Rafael se cruzaram aqui nessa esquina, no centro da cidade de Belém do Pará. Eram quase 5 horas da manhã de domingo. O acidente provocou a morte de 2 jovens. Eles foram vítimas da estupidez, que é a mistura de bebida alcoólica e a direção de um carro. Uma das causas mais comuns das tragédias que sempre se repetem nas grandes cidades brasileiras. Só no ano passado, 20 mil pessoas morreram nas ruas e estradas do país. 60 mortes todos os dias. César, 16 anos, um apaixonado pelo basquete. Entre 1995 e 1999, César foi sempre campeão pelo Clube do Remo de Belém do Pará. Aí sempre foi dedicado a praticar esporte, sempre gostou. Inclusive, na semana que foi a morte dele, eles ganharam o campeonato na quinta-feira. Yuri, 16 anos, amigo de César, apaixonado por patins e jogos eletrônicos. Era o meio de transporte dele. Então, isso aqui, ele ia para casa dos amigos, voltava e qualquer coisa era patins dele. Estas são imagens de Yuri comemorando o aniversário de um amigo. Ele estava feliz. Um ano depois dessa festa, o destino dele vai se cruzar com o de Rafael. Rafael estuda pedagogia e sonha ser professor. Segundo testemunhas, ele gosta de beber e dirigir em alta velocidade. A maneira como ele dirigia, todo mundo comentava, olha, um dia o Rafael vai se dar mal, um dia ele vai se dar mal. Eu cansei de ver o Rafael fazer curva de 3 pneus na caminhonete. Rafael Lobato é filho de um empresário de Belém, dono de várias escolas na cidade. A mãe dele, Zélia, confirmou em linha direta que o filho teve uma infância tranquila. Mas testemunhas garantem que Rafael, depois dos 20 anos, se transformou num jovem problemático e agressivo. Brigava bastante, tinha várias confusões, ele, irmão dele, a patotinha dele, a turma dele. Rafael se envolveu em várias brigas. Uma delas foi nesta boate. Por esse motivo ele foi proibido de entrar. Junho de 96. Durante o show da banda Quem de Nós, Rafael, visivelmente embriagado, invade o palco. Isaldo, o vocalista da banda, fica indignado com a provocação. Rafael, ofendido, promete se vingar. Três horas depois, na saída da boate, Rafael e um amigo esperam por Isaldo. O cantor ainda tenta conversar, mas não consegue. Os seguranças da boate interferem. Rafael e o amigo são levados para a delegacia e indiciados por lesão corporal. Doido, maluco, muito alterado. Ninguém podia olhar para ele, que ele já encarava, já começava ficava dançando assim para cima dos outros. Segundo testemunhas, enquanto Rafael se envolvia em brigas na noite de Belém, os amigos César, Yuri e Felipe se divertiam, indo a festas e passeando de carro pelas ruas da cidade. As noitadas só eram possíveis porque César, mesmo sendo menor de idade, tinha o hábito de pegar escondido o carro da mãe. Eu disse, será que o César está pegando no carro? Ele disse, não foi? Lembra? A mãe de César desconfia de que o filho está mentindo e chega a dormir com a chave do carro. Depois de um tempo, ela resolveu mudar de estratégia. A mãe de César passa a trancar a chave do carro dentro de uma maleta com segredo. César descobre a senha da fechadura. César diz para Felipe que o carro está, mais uma vez, totalmente disponível só para eles. Rafael continua se envolvendo em problemas. Rafael era um velho conhecido das delegacias da cidade e já tinha sido indiciado em 3 ocorrências
todas por lesão corporal. Pouco menos de um mês antes do acidente que levaria à morte de César e Yuri, Rafael se envolveu numa outra batida de carro e foi mais uma vez parar na delegacia. Eu vinha numa mão de sentido único. Segundo Neila, o carro de Rafael, sem nenhum aviso, dá uma fechada brusca e arrasta o carro dela até um posto de gasolina. Você é louco! Matando é maluco! Chamei o meu irmão, que é um capitão da polícia, e tivemos que conduzir ele para a delegacia. Só que quando eu estava dando meu depoimento lá, eles ficavam dando gargalhadas lá numa sala de espera. Os irmãos de Rafael também já tinham aparecido no noticiário policial da cidade de Belém do Pará. Em 1995, a irmã dele, Thaísa, se envolveu no acidente que provocou a morte de 2 pessoas, mas não foi considerada culpada. Neste mesmo ano, o irmão dele, Rogério, foi acusado de assassinato, mas terminou sendo absolvido. A gente dá educação para os filhos, mas a sociedade corrompe, infelizmente. Depois de muitas confusões, Rafael se envolveu em outro acidente de carro, desta vez com 2 vítimas fatais, César e Yuri. Horas antes do acidente, a noite de sábado começou com festa, tanto para Rafael como para os amigos Yuri e César. Aí ele chegou comigo e disse: mãe, eu vou para P, que tem a festa lá do Halloween. Eu vou com meus amigos, não se preocupe. Aí quando ele desceu, aí ele, tchau, mãe. Aí eu falei assim, tchau, meu filho. Vai com Deus. Aí ele deu ali uma mão e foi embora. Agora só que eu não sabia que esse dia seria a última vez. Os amigos César, Yuri e Felipe se divertem na festa fantasia no Clube Assembleia. É o Halloween, o Dia das Bruxas. Do outro lado da cidade, Rafael comemora o aniversário de uma cunhada junto com a família. A festa também está decorada com o tema do Dia das Bruxas. Depois de beber alguns drinks, Rafael resolve dar uma volta de carro. São mais de 3 horas da madrugada. Até que deu umas 3 horas da manhã, mais ou menos, telefonaram para ele num barzinho. Uns amigos chamando: vem pra cá e tudo. Ele disse: estão me chamando. Pra que tu vai, Rafa? Ficar aqui tá tão bom. Os amigos César, Yuri e Felipe saem da festa. É hora de voltar para casa. Para fechar a noite, eles decidem fazer uma parada para um lanche. Aí fomos lanchar na doca para ir para casa. Domingo, sempre quando a gente saía, a gente ia lanchar lá depois, no final da noite. Por volta das 3h30 da manhã, Rafael ligou para o amigo Isaac, que estava dormindo, e o convidou para sair. Rafael pegou Isaac em casa antes das 4 horas da manhã. Eles rodaram durante menos de 1 hora por alguns bares da cidade, mas segundo Isaac, como a noite estava fraca, decidiram então voltar para casa. Rafael dirige pela Avenida 9 de Janeiro e passa por um carro da polícia. O policial resolve seguir Rafael, que começa a desafiar a morte, atravessando sinais fechados. Havia um parceiro dele ao lado que citou, dizendo em voz alta: ei, cara, sujou, é a polícia. Eu desconheço isso, eu não vi. Eu não vi o carro da polícia e pra mim não estava correndo muito. Ele não reduziu a força do veículo. A poucos metros do carro de Rafael, César, Yuri e Felipe estão indo fazer um lanche. Eles falam das meninas da festa e fazem planos para o dia seguinte. 2 deles vão morrer. Rafael é mais rápido e o carro da polícia fica para trás. E com isso ele foi ganhando dianteira e eu perdendo a visão, até chegar um momento que eu perdi a visão dele. Segundo testemunhas, Rafael continua desafiando a morte na roleta russa de sinais fechados. Pelo menos eu presenciei passando 3 semáforos vermelhos. Nesse trecho da Travessa 9 de Janeiro, Rafael ultrapassou o carro de Raimundo Soares, a única testemunha do acidente. Raimundo ficou impressionado com a velocidade de Rafael. O carro dele devia estar a 120 km por hora e a menos de 50 metros daquele sinal. Já estava, inclusive, vermelho para Rafael. Aí eu falei para a minha acompanhante, né? Se esse cara vai passar na cara de pau por esse sinal vermelho,
Segundo Raimundo, ele estava a menos de 60 km por hora e Rafael passou por ele com pelo menos o dobro da velocidade, 120 km por hora. Raimundo também afirmou que mesmo com o sinal fechado, em nenhum momento a luz de freio do carro de Rafael acendeu. Os carros de Rafael e César estão a poucos segundos de um acidente fatal. Na velocidade que ele vinha, ele não tinha condição de frear. César, Yuri e Felipe não vão conseguir chegar em casa. Daqui a pouco. Rafael não reduz a velocidade. César e Yuri têm poucos instantes de vida. E também, um locutor repentista paga caro por defender a população no interior do Ceará. Aquarela do Brasil, hoje, depois de Linha Direta. 5 sinais, Rafael chega no cruzamento do acidente fatal. A testemunha do acidente garante que Rafael dirigia em alta velocidade e ultrapassou o sinal vermelho. Segundo a perícia técnica, não foi possível saber quem avançou o sinal. O policial que está seguindo Rafael chega instantes depois do acidente. Segundo a polícia, alguns moradores que foram acordados com o barulho da batida, revoltados, tentam linchar Rafael. O policial dá voz de prisão e leva o estudante de pedagogia para a delegacia. Pouco depois, o pai de César, o Batista, recebeu um telefonema. César tinha morrido na hora, mas o pai dele ainda não sabia da gravidade do acidente. Ele disse assim, seu Clotal, o César sofreu um acidente. Aquele negócio, a gente não pensa nunca ruim, né? O pai de César se aproxima da cena da tragédia. A esperança termina naquele momento. Aí ele tá virado assim, aí eu perguntei pro marido, e esse meu filho aí? Esse filho está morto. Aí aí deu um branco. Entrei no choque. Yuri, 16 anos, ainda foi levado com vida para o hospital, mas não resistiu. O único sobrevivente do grupo de amigos foi Felipe. Quando eu acordei, eu pensava que era um sonho. Aí eu acordei rindo assim, quando eu olhei pro lado, vi que tava tudo sangrando. Olhei pro lado, vi o César jogado assim no banco. Aí depois de um tempo que fui perceber que a gente tinha sofrido um acidente. Quando eu cheguei no pronto-socorro, não tinha mais nada. Eu já vi o Yuri lá deitado. Meu filho estava gelado. O delegado de plantão decidiu indiciar Rafael por homicídio culposo. Segundo o delegado, Rafael, um velho conhecido da polícia, não teve a intenção de matar e por isso teria direito de aguardar um julgamento em liberdade. O advogado de Rafael convence o delegado de plantão de que o cliente dele precisa ser examinado por médicos. O delegado autoriza o exame e libera Rafael. 4 horas depois do acidente, a polícia resolveu mudar de opinião. Pressionada pelas famílias das vítimas e diante dos antecedentes de Rafael, um novo delegado decidiu mudar o registro de ocorrência de homicídio culposo para doloso. Ou seja, ao dirigir em alta velocidade e cruzar 6 sinais vermelhos até provocar um acidente, Rafael assumiu o risco de matar alguém. Ela intencionalmente dirige em alta velocidade com o objetivo de que, se passar na frente, vai atropelar, vai colidir, vai ferir. De acordo com a nova acusação, Rafael deveria ser preso imediatamente e não teria direito a aguardar o julgamento em liberdade. Diante da nova realidade, a família de Rafael resolveu então organizar a fuga dele. Rafael é levado do hospital e desaparece de Belém. Segundo o laudo técnico da polícia, Rafael dirigia bêbado. Ele tinha 1,73 gramas de álcool por litro de sangue, equivalente ao consumo de 6 chopes, quase 3 vezes mais do que o limite permitido por lei.
César tinha 0,86 gramas de álcool por litro de sangue, o que equivale a 3 chopes. De acordo com o novo Código de Trânsito, o máximo permitido de álcool no sangue para dirigir é apenas 0,6 gramas por litro de sangue. O acidente que matou César e Yuri e transformou Rafael num foragido da justiça faz as famílias trocarem acusações até hoje. Menores, inabilitados e alcoolizados estavam dirigindo o outro carro. E ele que é o culpado antecipadamente, eu acho que a gente tem que rever tudo isso que está acontecendo. Ele deveria passar uns dias aqui na nossa casa para ver o estrago que ele causou na nossa família. Em novembro do ano passado, a prisão preventiva de Rafael foi decretada, mas até hoje ele continua foragido. Agora matar 2 pessoas, 2 garotos, para porque de graça, correndo, avançando sinal, isso a gente não aceita. Vendo as coisas dele assim, parece assim que ele está em algum lugar e que qualquer dia ele vai chegar. É essa a sensação que eu tenho todos os dias. Eu fico tocando e aí cheirando para ver se não tem o cheiro dele e também procurando assim alguma coisa que porventura ele tenha, algum bilhete, sei lá, alguma coisa ele dizendo para mim, sei lá, algum recado, se despedindo. Não tem nada. Tem uma música que ele gostava muito, uma música do Jota Quest. Aquele dia em algo mais, algo que eu não poderia esquecer. Você passou perto de mim e sei que eu pudesse entender. Os meus sentidos todos pra você. Mudou a minha vida e mais. Pedi ao vento pra trazer você pra mim. Por aí. A família de Rafael diz que sabe onde o filho está, mas que só vai entregá-lo nas mãos da justiça quando ele puder responder ao processo de liberdade. Nós não queremos. Ele está fora por imposição, não é dele, não. É nossa. A responsabilidade é nossa. Porque eu nem acredito que este programa vai buscar o Rafael. Não acredito. E tá onde? Piada. Sem resposta. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia Rafael Lobato Cândido da Silva, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Essa vida é engraçada, difícil de decifrar. Tem gente sem fazer nada, ganhando sem trabalhar. Tem poucos ganhando muito e muitos sem nada a ganhar. O radialista Francisco Venuilton Dias usava o repente e a poesia de cordel para denunciar irregularidades na administração pública do município.